Queridos, a paz do Senhor Jesus a todos, um bom dia a todos vocês. Estamos caminhando a segunda lição do segundo trimestre de 2022. Nesse trimestre estamos tratando de batalha espiritual, né? Vamos tratar um pouco acerca deste tema que é tão importante na atualidade, tá bom? Vamos caminhando então a lição de número 2, dia 10 de abril. O tema é: o mundo é um campo de batalha. O mundo é um campo de batalha. Bem-vindo a essa pré-aula. Que Deus em Cristo abençoe a sua aula na Escola Bíblica Dominical. Temos como fundamento Mateus 10, 28. Não temais os que matam o corpo e não podem matar a alma. Temei antes aquele que pode destruir no inferno tanto a alma como o corpo. Referências bíblicas, Mateus 24, do 9 a 12. Temos como objetivo mostrar o mundo na perspectiva de que ele é um campo de batalha espiritual, por causa do domínio do poder das trevas. Objetivos específicos são 3: mostrar que a vinda do reino de Jesus foi a introdução de um reino de luz em um reino das trevas, resultando na salvação de muitos. Segundo, refletir sobre o fato de que o impacto da luz contra as trevas fez surgir um estado perene de guerra entre as duas partes, com a vitória final da luz. E terceiro e último, mostrar que mesmo depois de ascender ao trono, a presença de Jesus continua com a igreja por meio do Espírito Santo. Então, querido professor, aqui está o objetivo da sua aula, tá bom? São pontos que iremos abordar aí dentro da nossa lição da melhor forma possível, ok? Vamos lá. No tópico primeiro da nossa lição, um reino de luz inserido no reino das trevas. O mundo inteiro jaz no maligno. Esta afirmação da dimensão do domínio do maligno. Então aqui a gente tem uma pequena demonstração do domínio do inimigo, domínio do maligno, né? Aonde é? É em uma cidade? Não. É em um estado? Também não. É em um país? Também não. É uma dimensão, o quê? Mundial. Então, quando a gente fala que a pessoa saiu do mundo, ou seja, veio para Cristo, a gente está querendo dizer que saiu desse domínio do maligno, desse domínio mundano, dessa conjuntura mundana, do sistema pecaminoso do mundo, né? É isso que queremos dizer. Então, o príncipe deste mundo está em João 12, 31. Olha só, ou seja, quer dizer que ele reina, ele é um príncipe da onde? Do mundo. O Deus desse século, também está citado aqui nas cartas paulinas, em 2 Coríntios. Deus deste século, então, é ele que domina, é ele que está no domínio dessa conjuntura mundana, não é isso? Olha só, nós já aprendemos que os demônios são organizados, e aqui vimos a dimensão do seu domínio, e que toda a conjuntura mundana atual está dominada por ele, pois com seu engano, ilusões, escravizam e cegam seus adeptos. Você vê, o próprio Jesus mencionou isso. Então foi o próprio Jesus, aqui em João, né, em João 12, ele chamou o inimigo de príncipe deste mundo. Então, ele está aí no controle. Por isso que você vê em diversas áreas, né, na economia, na política,
na área sentimental. O inimigo está operando em todos os lugares aí, cegando as pessoas, cegando, escravizando. É isso que ele faz. A gente às vezes conversa com algumas pessoas e a gente vê que as pessoas estão iludidas, estão cegas, né? Então essa é a dimensão, né, do príncipe deste mundo. Jesus é a luz do mundo. Jesus é a luz do mundo. A luz revela os perigos. No mundo espiritual, quando somos iluminados pela luz de Cristo através de sua palavra, as obras das trevas são reveladas e aniquiladas. Então, irmãos, eu gostaria que você prestasse atenção. O salmista diz assim, que lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Então, lâmpada para os pés ilumina próximo, para você não cair em nenhum buraco. E luz para o caminho é para você não perder o rumo, né? Para você saber aonde vai as curvas, para você não perder o rumo. Então a luz, ela ilumina, ela revela, né? Então aonde há luz, as trevas têm que sair, não é isso? Então o Jesus, ele é essa luz, a luz do mundo. Uns pontos fundamentais aqui. A luz não convive com as trevas. Nós estamos vivendo tempos de sincretismo religioso, onde está havendo uma mistura, né, de doutrinas das diversas religiões. Mas o Evangelho, quando se fala nesse aspecto, o Evangelho ele não precisa de complemento. O Evangelho ele é puro, né? O mundo está em trevas. Somos luz e temos que iluminar as nações. Já falamos que se a luz não iluminar, não adianta muita coisa não, né, irmãos? Eu costumo perguntar para os irmãos qual dos irmãos tem uma caixa cheia de luz queimada em casa. Porque a luz queimada não serve para nada. Assim como o sal, sendo insípido, ele também não serve para nada. Então, o objetivo da luz é iluminar, que nós venhamos ser esta luz, a luz de Cristo, iluminando em um mundo tão tenebroso, tão obscuro como esse que nós estamos vivendo. Ok? Olha aqui, a igreja é a luz do mundo. Jesus concedeu sua luz à igreja. Isso aqui é interessante, ó. Ele concedeu a sua luz à igreja e nos ordenou que brilhemos. Desculpa. Olha só, Mateus 5,16. Ele concede essa luz à igreja e ele diz que a igreja, que nós somos a luz do mundo. E essa luz deve o quê? Brilhar diante dos homens. E através das obras que os homens verão a luz. Então fala de testemunho, né? E que as nossas obras levam aos homens a glorificar a Deus. Olha como é importante isso. Então isso fala de testemunho. E dá um... Por que tem que brilhar? Porque é através das obras que os homens verão a luz. Ou seja, para você conseguir ganhar almas. Já ouviu? Às vezes você vai evangelizar e alguém fala assim, para mim ser crente igual fulano eu não vou. Então, é justamente isso aqui. Há pessoas que dão mau testemunho, então as suas palavras caem por terra. Agora, as pessoas que brilham, que levam outras pessoas, outros homens a glorificar a Deus através do seu testemunho pessoal, da sua atitude, né? É interessante isso, eu coloquei aqui um sol e a lua, né? E nós sabemos que a lua é o satélite natural da Terra e que a lua não tem luz própria. Interessante isso, né? Quando a lua está cheia, quando está bonita, ela brilhando lá no céu, mas ela não tem luz própria, porque ela apenas reflete a luz do sol.
né? O sol brilha, continua brilhando, né? É claro que você não consegue ver, mas o sol continua brilhando e a lua reflete a luz do sol. É assim, a igreja ela não tem luz própria. Eu e você não temos luz própria, mas nós refletimos a luz de Deus, de Jesus, né? Então, Jesus é a luz e nós refletimos a luz. É por isso que o autor da revista colocou aqui que Jesus concedeu sua luz à igreja, né? A sua luz à igreja. Porque nós por si só não temos luz própria, não temos nada que possamos nos gloriar. Tudo vem de Deus, ele é o centro, né? Ele é o centro da nossa salvação, ele é o autor e consumador da nossa fé. Belezinha, então vamos lá. Tópico 2, perseguições e evidência do incômodo da luz. Já prestou atenção? Se você ficar em um lugar escuro, faltou energia na sua casa, tudo escuro. Passou algum tempo, a sua pupila dilata para captar a maior, né, a luz de uma forma mais precisa, a pupila dilata, a pupila abre, e quando a luz chega de repente, a pupila retrai, e isso causa uma dor nos olhos, não é isso? Você fecha ali as pálpebras, porque dá aquele incômodo. Então, as perseguições, ela evidencia o incômodo da luz. Quem está nas trevas, quando a luz chega, incomoda. É por isso que você sofre, é por isso que nós sofremos, né? Sempre algum tipo de perseguição. A perseguição física. A igreja sempre sofreu perseguições. Segundo o Boletim Internacional de Pesquisa Missionária, 175 mil cristãos são martirizados anualmente no mundo. Você vê dentro da história da igreja que os cristãos eram lançados ali no Coliseu, né, para serem devorados por feras. Nós vemos quando o imperador Nero assumiu, ele queimou os cristãos em seu jardim para iluminar, de tão terrível que era, e assim por diante. Quando nós estudamos a história da igreja, nós observamos que o período em que mais a igreja cresceu foi o período em que foi perseguida. Então, quando a perseguição via você, não pense que é só você. A igreja, desde o seu início, foi perseguida. Para você prestar atenção, para você saber como a perseguição está presente na vida do cristão, na vida da igreja, você observa que o próprio Jesus, ele nem havia nascido ainda estava no ventre de Maria, né? E ele foi perseguido. Maria e José teve que fugir, né? Para que o decreto ali de matar, né, as crianças recém-nascidas que não viessem pegar Jesus. Então, desde o início a perseguição está presente. Os cristãos, você sabe muito bem que o cristianismo, ele, de primeira mão, ele nasceu como um braço do judaísmo. Por isso que a palavra de Deus, ela diz que o Senhor Jesus viria, lá em Mateus capítulo 10, de 1 a 7, fala que Jesus veio para as ovelhas perdidas da casa de Israel. Então era algo restrito até o momento. Então, mas logo depois o véu do templo se rasgou e aí a porta se abriu.
E aí todas as nações podem adentrar a presença do Mestre. Hoje, dentro dessas perseguições, existem muitos países ainda hoje que são países terríveis, perseguem os cristãos. Eu coloquei aqui um ranking de 10 países que os piores países para você professar a fé cristã. Em primeiro lugar está a Coreia do Norte, seguida do Afeganistão. A Coreia do Norte tem 25.405.000 habitantes e com apenas 300.000 cristãos. A Coreia do Norte. O Afeganistão com 34 milhões de habitantes. E alguma dessas aqui, o número de cristãos não são nem relacionados. Aí vem a Somália, o Sudão, Irã, Iêmen, Paquistão, Eritreia, Líbia, Iraque, né? Esses são os 10 países onde dos 10 piores países onde se pode para professar a fé cristã. Então, ainda hoje, em pleno século XXI, ainda temos sim, né, todos esses problemas, ainda temos sim esses tipos de perseguição religiosa, perseguições, e dentro desse tópico aqui é perseguição física mesmo, de cristãos serem mortos, serem perseguidos fisicamente. Isso ainda é muito triste. Vamos lá. Vamos seguindo. Então, nós falamos aqui da física, perseguição física, né? Então, vamos aqui para a perseguição espiritual. Muitos dizem que a Igreja Ocidental não passa por perseguições, talvez não perseguições físicas, mas está sobre grande perseguição, o quê? Espiritual. Isso aqui às vezes a pessoa, por exemplo, o Brasil. Não, no Brasil nós não temos perseguição religiosa, né? Talvez ainda não perseguição física, mas nós temos sim, estamos sobre extremo ataque do inimigo, perseguição espiritual, com esse pensamento pós-moderno, com tantas coisas vindo contra a igreja, nós estamos sob ataque, nós estamos em guerra. Eu fico preocupado quando eu vejo um crente tranquilo, não, como é que tá? Tá tudo bem, tudo tranquilo, de boa na lagoa, tá tudo ok. Eu fico preocupado com isso, porque nós estamos em constante guerra, né? Nós estamos em um conflito e muito grande. Então, o que acontece é aqui, ó, essa perseguição espiritual, ela acontece em diversas ramificações da nossa vida cristã. Por exemplo, na faculdade, no trabalho, até mesmo na igreja, por onde quer que você anda, o inimigo está em derredor, rugindo como leão, procurando a quem possa tragar. Então, essa perseguição espiritual, ela está generalizada dentro da cultura. Dentro da cultura, você observa o nosso país, onde procura pesquisar, ver qual os cantores aí, ou cantoras, que está fazendo sucesso, vendeu não sei quantos milhões de cópias, e vê, analise, né, a índole que o nosso país é conhecido lá fora. País do futebol, país do carnaval. Vê os cantores que são tidos como grandes exemplos na nossa nação. É deplorável, irmãos. É deplorável. Então, isso está lastrado. Aí, o que acontece? Aqui está a nossa igreja. Aí vem impureza sexual. Aí vem individualismo. Aí vem
o relativismo, aí vem a idolatria, aí vem a falta de amor, esfriamento na fé, sincretismo religioso. Eu não coloquei mais porque não cabe, mas muita coisa. Então a igreja está sob ataque, tudo querendo adentrar a igreja, tudo querendo atingir a igreja do Senhor. Cabe a nós, cabe a cada um dos servos do Senhor, estar com os pés firmados na rocha, não permitindo que esses ataques do inimigo venha tirar a pureza da igreja, venha manchar a noiva do Cordeiro, ok? Então, essa perseguição espiritual, ela está a todo momento. Por isso que a Bíblia nos orienta, o Senhor nos orienta, orai sem cessar. Nós temos que estar sempre vigilantes, sóbrios, atentos com as armadilhas que o inimigo vem colocando. E muitos crentes estão ficando pelo caminho porque os seus olhos espirituais estão fechados e eles não conseguem ver que o inimigo está esfriando a fé, que o inimigo está colocando, trabalhando dentro do sincretismo, o individualismo, e as pessoas estão abraçando isso dentro da igreja. E os servos do Senhor estão entrando em decadência devido a esse tipo de atitude. Oremos ao Senhor para que isso não venha nos atingir. O lado positivo da perseguição. Aí você começa a sorrir, e aí você diz, pastor, mas e tem lado positivo? Tem lado positivo? É claro que tem. É claro que tem. A igreja de Cristo, se você estudar a história da igreja, o período em que mais ela cresceu foi o período a qual ela foi perseguida. Você vê dentro da história da igreja que a ordem era ficar em Jerusalém até que do alto sejais revestido de poder. Então ficaram em Jerusalém, foram revestidos de poder. A palavra se cumpriu. Línguas repartidas como de fogo, Atos capítulo 2. Foram todos cheios. Quando eles foram todos cheios, pastor Misael, aí eles saíram pregando com autoridade. Não. Continuaram em Jerusalém. Então, somente com a perseguição, quando a perseguição, você vê isso quando os discípulos estavam escondidos lá dentro, escondidos em um determinado lugar, onde Jesus atravessou as paredes e se apresentou a eles após a ressurreição. Então, eles estavam reprimidos, escondidos, né? Então, então, quando vem a perseguição, cristão começa a ser morto, e aí o Senhor usa disso para a expansão do evangelho. As pessoas começam a sair de Jerusalém, os crentes começam a sair de Jerusalém e indo para diversos outros lugares. E cada crente que saía levava a semente do evangelho. E em cada lugar que um desses crentes iam, eles espalhavam a palavra do Senhor, aonde cada dia mais o Senhor ia acrescentando à igreja aqueles que hão de ser salvos. Então, é interessante isso, o Senhor sabe trabalhar, que dentro do Império Romano, a própria Roma favoreceu a expansão do Evangelho. É claro que não conscientemente, né? Porque Roma, ela fez várias rotas, estradas, para alcançar diversos lugares. E qual foi o caminho utilizado para esses crentes sair, né? Fugir? Foram essas rotas feitas pelo Império Romano. Então, de uma certa forma, eles favoreceram a expansão do Evangelho. Deus faz tudo no momento certo, na hora certa e da forma correta, né? Então, eles saíram e pregaram o Evangelho e cresceram, né? Jesus explica o motivo ao qual ele permite a perseguição. Deus tem o poder de transformar o mal em salvação. Ele tem o pleno controle das situações. Olhe para os grandes
exemplos bíblicos. Quantos homens de Deus, a qual o Senhor levanta com autoridade, mas que sofreram grandes perseguições. E através desta grande perseguição, o Senhor, através de suas vidas, fez com que o seu nome fosse glorificado. Apenas alguns exemplos aqui para você. Misael, Azarias e Ananias na fornalha. Jogaram 3 e tinha 4. Né? Tinha um andando com eles dentro da fornalha. O Senhor não nos abandona. E através disso o nome do Senhor foi glorificado. Daniel na cova dos leões. Aqui isso é interessante, irmãos. O Senhor tinha poder para livrar da perseguição. Não tinha? O Senhor não podia falar assim, não vou permitir que Daniel vá na cova, não. Antes de lançar, vou matar os leões. Quando lançar ele lá, os leões estão todos mortos e acabou. Não podia fazer? Podia, claro que poderia. Mas aprove ao Senhor glorificar o seu nome, para que o seu nome fosse glorificado, para que o testemunho alcançasse as pessoas. Por isso, hoje nós estamos falando de Daniel na cova dos leões. E aí, Daniel, Paulo e Silas na prisão estavam presos, né, e louvaram e oraram ao Senhor. José do Egito na cisterna, onde os seus irmãos o lançaram na cisterna. E vários outros, poderia falar aqui de Elias e tantos outros homens de Deus que passaram por grandes provações, né? E o Senhor, ele transforma, ele tem o poder de transformar o mal em bem. Então aquilo que o inimigo pensa, fala, vai sucumbir, vai acabar. Aí o Senhor pega aquilo que é mal e transforma no bem, né? O Senhor tem esse poder de converter o mal em bem. Aquilo que as pessoas... É por isso que hoje você tem que ter esse discernimento de Deus. Quando as coisas acontecerem na sua vida, saiba que Deus está no controle. Saiba que Deus, ele tem o poder de transformar o cativeiro em bonança. Onde há tempestade, apenas uma palavra dele e a calmaria chega. Então, creia no Senhor Jesus Cristo. E o lado positivo da perseguição é isso, é que o nome do Senhor é glorificado. O testemunho, né? O testemunho, ele prossegue. O nome do Senhor é glorificado nas ações daquele que serve ao Senhor. Ok? Vamos lá? Vamos finalizando aqui. Temos aqui, tópico 3, a segurança garantida. A segurança garantida. 3.1, Jesus manda avançar. Isso aqui é interessante. A primeira ordem, o primeiro convite do Senhor é o quê? É vinde. Vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados. Mateus 11. Vinde a mim, é um convite. Vinde. Está triste? Vinde a mim. Está precisando? Vinde a mim. Vinde a mim. Vinde a mim. Você já foi. Já aceitou a Cristo como seu único e suficiente Salvador. Você já está na presença do Senhor. Você já foi moldado. Você já foi discipulado. O Senhor está trabalhando, lhe capacitando. O Senhor está lhe modelando, lhe lapidando. Até o momento que chega a segunda ordem. O primeiro é vinde. Depois ele ordena, ide. Ou seja, Jesus manda avançar. Jesus não manda ficar parado. Ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura, Mateus 16. O Senhor recomenda ainda para não se preocupar com nada, pois ele supriria toda necessidade. Pessoal, a gente às vezes quer fazer algo e a gente fala, poxa, eu não dou conta, eu não sei fazer, eu não tenho recursos, eu não tenho como, eu não tenho...
mas eu quero dizer para você, se nós lançarmos a mão no arado, se nós arregaçarmos a manga e fazermos o que está ao nosso alcance, o Senhor suprirá toda a nossa necessidade. O Senhor aqui em Lucas 10 fala, olha, não se preocupe, não leve alforge, ou seja, não leve bolsa, não leve mantimento, porque o Senhor supriria toda a necessidade. Nós do campo de Ceilândia Sul, nós estamos aí no nosso abril missionário. E eu aproveitei aqui esse slide para falar um pouco a respeito deste propósito do abril missionário. E nós temos como tema esse ano como uma igreja missionária pode influenciar um mundo pós-moderno. Preste bem atenção nisso, nós estamos vivendo dias difíceis, então nós temos que falar em missões. E não somente falar, nós temos que viver missões. Essa é a missão da igreja. Já falamos aqui, ele falou ide, primeiro vinde, depois ide. É a ordem do Senhor. Talvez você até hoje ainda está só no vinde, você já foi, até hoje não cresceu, até hoje não ganhou almas, até hoje você não contribui com missões, até hoje você não abriu seus olhos missionários para aquilo que Deus te chamou, né? Então, que o Senhor, através dessa aula, abra os teus olhos e que você venha fazer diferença na obra missionária, tá bom? Tem aqui a programação de missões desse mês de abril. Você está convidado a participar conosco desses eventos. Vamos lá, continuando. Jesus manda fazer discípulo. Olha só que interessante isso aqui. Nós falamos um pouco disso na aula passada. Pesquisas apontam que 95%, isso aqui é um número muito alto, 95% das pessoas que atendem ao apelo não permanecem na fé. Aí eu pergunto para você, será por quê? Será o porquê? Será que é porque nós só pregamos? Será que é porque só pregar não é suficiente? Ensinar. Nós temos que ensinar. Olhe para Jesus. Jesus ele pregava enquanto ensinava e ensinava enquanto pregava. Então, as mensagens do Senhor eram didáticas, né? Ele pregava enquanto ensinava e ensinava enquanto pregava. E um grande diferencial, irmãos, nesse aspecto aqui é o acompanhamento. O acompanhamento. Isso aqui é o discipulado. Isso aqui é tirar as dúvidas do novo convertido, é acompanhar, é estar perto. Alguém disse que a Assembleia de Deus é um excelente obstetra, mas que é um péssimo pediatra. Ou seja, que ganha muitas almas, que prega bem, ensina bem, mas que não acompanha. Que nós, pastores, nós líderes, venhamos observar isso. Ter bastante cuidado. Hoje nós estamos em um mundo pós-moderno, onde as pessoas têm um acesso livre à informação, aprendem das maneiras erradas, são orientadas aí pela internet, vão buscando assuntos aleatórios dentro da grande rede, mas nós somos portadores da palavra do Senhor. Então nós, como os líderes, temos que orientar. Já está chegando aí o nosso batismo do campo de Ceilândia Sul. Então vamos ensinar os nossos novos convertidos, vamos acompanhar os nossos novos convertidos, vamos convidá-los para o culto de ensino, vamos tratar de temas. Eu fico horrorizado ao saber que tem igrejas que cancelaram seus cultos de ensino, que não estão prezando pelo ensino, que estão cancelando seus cultos de escola dominical, trocando por outras coisas, outros eventos da igreja. E
eu fico pasmo em saber, em presenciar isso. Pois essa é a função da igreja. Nós não conseguiremos alcançar o objetivo de pregar, de conquistar, de fundamentar, de ter discípulos, de fazer discípulos, se nós não pregarmos, ensinarmos e acompanharmos, discipularmos essas pessoas. Então, somente assim, irmãos, nós conseguiremos aí colocar essa pessoa dentro, né, do corpo de Cristo, uma pessoa madura, pessoa que entenda com os pés firmes sobre a rocha, se nós não acompanharmos, se nós não ensinarmos, se nós não pregarmos. Leonardo da Vinci, ele disse algo interessante. Ele falou que é lastimável quando um discípulo não supera o seu mestre. Então, Leonardo da Vinci, ele fala do crescimento do discípulo. Então nós temos que buscar, irmãos, nós temos que buscar a melhoria, nós temos que fazer conforme a palavra do Senhor nos orienta, pregando, ensinando e acompanhando aí os novos convertidos nessa nova jornada, ok? Finalizando aqui, Jesus garante sua presença em todo o tempo. Às vezes nos sentimos incapazes de realizar algo no reino de Deus, mas Jesus nos prometeu que estaria sempre conosco. Isso aqui é interessante, irmãos. Jesus não falou que estaria um período com você, mas ele falou que estaria com você até a consumação dos séculos. Temos que usar todas as ferramentas e temos que anunciar as boas novas. Irmãos, é tempo de pregar. Se você não pregar agora, você não vai pregar mais. Se você não fazer a obra de Deus agora, você não vai fazer a obra de Deus mais. Jesus, ele garante a sua presença em todo o tempo. Ele está com você. Levanta-te, se dispõe a fazer algo para Deus, que você vai ver, nada vai te faltar. O Senhor vai te dar força, ele vai te capacitar e vai te levantar com autoridade. Com autoridade. Nós vemos que até no Antigo Testamento as pessoas não tinham o acesso, né? Não tinham acesso ao Santo dos Santos. Mas hoje o véu do templo se rasgou. Podemos adentrar. E você pode levar o maior número de pessoas que você puder. Fale de Jesus, convide, trabalhe. Resgate as pessoas. Estenda a mão. Estenda a mão. Resgate as pessoas. O mundo está em trevas. Seja luz. Olhe para as suas atitudes. Olhe para o seu testemunho pessoal. Porque você pode ganhar pessoas sem palavras através do seu testemunho. Seja um crente verdadeiro. Não somente dentro do templo, mas por onde você andar, que você dê testemunho. Que você é uma nova criatura em Cristo Jesus. Certinho. Graças a Deus. Irmãos, que Deus abençoe você e sua casa, a sua aula. Lembrando a todos que eu estou aqui na luta, tá? Estou na luta, tentando não parar aqui com as nossas pré-aulas, devido ao tempo, está muito corrido, mas nós vamos aqui até onde Deus nos permitir. Ore por nós, somos carentes das orações dos irmãos, tá bom? Comente o vídeo, deixe aí o seu like para me saber que você está ali ajudando, tá bom? Grande abraço, que Deus em Cristo abençoe. Você pode sempre alterar os slides dentro daquilo que você deseja passar. Então, nós estamos falando de guerra espiritual. Você pode inserir dentro da sua aula uma dinâmica, você pode inserir várias coisas dentro da sua aula,
né, para que a sua aula seja uma aula atrativa, tá ok? Que Deus em Cristo abençoe, um grande abraço, que Deus abençoe a sua aula.